Seja muito bem-vindo, meu aluno, meu aluna. Aqui a gente vai falar hoje sobre conceitos básicos de economia. Vamos falar aqui sobre o funcionamento dos bancos, como que é a sistemática de funcionamento. Vamos falar aí sobre dois agentes econômicos. Você vai ver que você é um desses agentes econômicos e vai entender também que a união que é feita pelos bancos entre esses dois agentes econômicos dá origem ao mercado financeiro. Aí você vai começar a entender um pouco o porquê chama mercado financeiro. Vamos lá entender um pouquinho mais sobre esses agentes econômicos e depois entender como que o banco faz essa conexão entre os dois? Então vamos lá falar sobre o agente econômico superavitário. Quem são os agentes econômicos superavitários? São pessoas que estão inseridas na economia, só que o agente superavitário é aquele agente que na conta dele, tirando todos os gastos que ele tem, com as suas despesas pessoais, despesas familiares, né? Ele tem dinheiro sobrando todo santo mês. Então, quando a gente olha a conta corrente dele, é aquele agente que tem dinheiro de sobra e investe, né? Então, vamos colocar aqui como um adjetivo para o nosso agente econômico, o investidor, tá? Isso aqui é para facilitar investidor, para facilitar a tua memorização e a tua recordação desse tema, tá? Mas a gente já vai falar profundamente aqui sobre como que ele é e como que ele interage aqui com esse mercado. E aqui nós temos o agente econômico deficitário. O agente econômico deficitário é aquele que tem dinheiro de falta, ou seja, quando a gente olha a conta desse fulano aqui, é uma conta que fecha negativa, mas é uma conta que vive no vermelho? Não necessariamente, então eu não posso colocar ele aqui como devedor. Eu não posso colocar ele como devedor, porque tem pessoas que estão no papel de agente deficitário, que tem uma conta lá muito bem administrada, mas se torna deficitário, ou seja, vai buscar dinheiro no mercado, você vai entender o porquê que ele vai buscar dinheiro no mercado, com outras finalidades, tá? Só que tem um problema. Esse cara aqui, que administra bem os recursos financeiros dele, olha o dinheiro na conta e fala assim, poxa, eu cuido tão bem da minha grana, a minha grana fica na conta ali e eu simplesmente não ganho nada por isso. E aí tem um intermediário aqui que teve uma sacada. Bom, já que esse ciclano tem dinheiro de sobra e não é remunerado com essa grana que ele tem sobrando, eu vou ajudar ele a ser remunerado. E ele vira e fala assim, e eu descobri que tem um tal de agente econômico deficitário que ele precisa de dinheiro. Seja lá para suprir as suas necessidades básicas mensais, para pagar os seus compromissos mensais, ou então para concretizar sonhos, antecipar sonhos ou colocar em prática projetos. Você vai entender que um agente econômico não necessariamente é só uma pessoa física, mas pode ser também pessoa jurídica, empresas podem estar nesse papel. E aqui também, PFs e PJs, tá bom? Então ele entendeu que esse cara busca dinheiro, seja lá para pagar os seus compromissos, ou seja lá para antecipar projetos, tá bom? Beleza. O que o banco fez? Ele falou, bom, eu vou ser intermediário, já que não é fácil e tão simples esses dois se encontrarem e se relacionarem com segurança. O que é se relacionar com segurança? Esse fulano aqui emprestar o dinheiro diretamente para esse ciclano, né? E esse ciclano honrar o compromisso. Fala assim, bom, eu vou facilitar a vida dos dois. Eu vou ser intermediário. Eu vou ficar no meio dos dois. Ou seja, eu vou estimular o agente superavitário a depositar o seu dinheiro aqui dentro. Então, mandar esse dinheiro que sobra para mim. E a troco disso, eu vou oferecer algo para ele. E o que eu vou fazer com esse dinheiro que entra no meu caixa? Eu vou pegar e buscar pessoas que estão buscando dinheiro, estão precisando de grana e vou emprestar esse dinheiro para elas. Mas vou emprestar de graça? Não, né? Vou cobrar delas, eu vou ganhar algo. Afinal, eu vou gerir todo esse sistema aqui de captação e de entrega. Então lembre-se, quando a gente fala de captação, é o banco indo buscar dinheiro com os agentes superavitários, tá? E quando a gente fala de empréstimos, né? A gente está falando de crédito, a gente está falando sobre esse intermediário emprestar dinheiro para esse agente econômico. Até aí, ok. Mas como que o banco faz para estimular esse agente superavitário a colocar dinheiro lá dentro? Oferecendo remuneração
segurança, tranquilidade, né? Quando a gente fala de remuneração, você já deve ter escutado falar que quando você compra produtos de investimento, ou então, se você escutou falar de um outro jeito, quando você investe o seu dinheiro no banco, você recebe juros. E o que são esses juros? É a famosa remuneração do seu investimento. E ela é baseada no potencial de risco que você tem em investir o seu dinheirinho lá. Olha só que interessante. Então, eu estou recebendo uma remuneração por esse meu investimento e o banco pega esse meu investimento e vai lá oferecer crédito para os agentes econômicos. Só que olha a sacada do banco. Ele, já que é uma operação segura para o agente superavitário, né? Nós estamos investindo numa instituição sólida, temos ferramentas para entender se essa é uma instituição sólida, fazer análise sobre isso, né? O banco divulga suas informações de solidez, né? Ele vai te oferecer uma remuneração muito abaixo do que ele vai cobrar para o agente deficitário quando ele emprestar dinheiro para esse agente. Então, enquanto ele te devolve de juros um cifrãozinho, ele cobra 3 cifrão do agente econômico deficitário. Então, quando a gente olha aqui, ó, se eu tirar um cifrãozinho daqui com um cifrãozinho daqui, sobra 2 cifrãozinhos. E esses 2 cifrãozinhos ficam para o banco. Ah, sempre sobra 2 cifrãozinhos? Lógico que não. Aí está o risco da intermediação. Por quê? Tem agente econômico deficitário que fica inadimplente, que não paga. E aí quem assumiu o risco dessa operação foi o banco. É por isso que o banco faz análise financeira, consulta a Serasa antes de emprestar o dinheiro, né? Para ele começar a diminuir o risco do crédito. Porque ele quer garantias de que ele vai receber esse dinheiro de volta. E aí, por conta de quanto mais arriscado for esse crédito para o banco, mais cifrãozinho ele vai cobrar do agente deficitário, né? Porque tem que valer a pena. Então, tirando todo esse embolo aqui do risco que o banco tem em emprestar dinheiro, que é a inadimplência, que ele paga, que ele acaba contabilizando, enfim, outros fatores, ele tem uma sobra. Essa sobra, né, que a gente vai falar a grosso modo, porque o spread não é um cálculo tão simples de ser feito, né? Porque tem envolvidos aqui imposto que o banco paga, né? Enfim, vários outros fatores. Mas para você entender de uma forma didática, essa sobra ela é chamada de spread. O spread é a diferença entre a operação de captação que o banco faz, que é o dinheiro do investidor ou agente superavitário entrando no caixa do banco, e o dinheiro indo via crédito para o agente deficitário. Entendendo essa dinâmica, fica fácil de você entender que o banco não trabalha só com o dinheiro dele, ele trabalha com o seu dinheiro se você é um agente superavitário. Então ele pega o dinheiro dele e o seu dinheiro e faz o efeito multiplicador, ele gera dinheiro dessa operação. Tá certo? Então aqui você entendeu como é que funciona essa sistemática e entendeu que o agente superavitário ele é um agente que ele recebe remuneração, juros, por administrar bem os seus recursos. E o agente deficitário, ele busca crédito para honrar os seus compromissos e lembre-se que ele é PF, é PJ ou então para colocar projetos em prática, como empresas, por exemplo. Eu tenho eu estou vislumbrando aqui um investimento numa área para crescer a minha operação, só que ao invés de eu usar dinheiro do meu caixa, eu vou pegar dinheiro emprestado e vou pagar isso mensalmente. Ou então, a pessoa que vai comprar um carro, vai comprar uma casa, por exemplo. Eu tenho dinheiro, mas eu não vou usar minha grana, vou lá emprestar dinheiro. E aí eu estou antecipando um projeto e fico feliz. Olha que interessante, né? Então, essa é a dinâmica. Lembre-se que o agente deficitário, aquele que busca crédito, ele paga um juros muito mais alto do que o próprio intermediador paga para quem empresta, né, o seu dinheiro. Lembre-se que isso é algo muito importante a gente falar, que o banco empresta dinheiro do
agente superavitário. Então o agente superavitário empresta o dinheiro dele para o banco. E o banco empresta o dinheiro que está no caixa dele para o agente superavitário. Então você precisa entender um pouco dessa dinâmica de falar de empréstimo, mesmo quando a gente está falando sobre o agente superavitário, porque pode aparecer questões que falam assim que o banco está emprestando dinheiro do agente superavitário. E o do é diferente do para, né? Então o banco emprestando dinheiro para o agente deficitário. A gente vai interromper esse nosso encontro aqui porque você vai perceber que essa mesma dinâmica de captação de recurso para investimento de recurso, captação com o agente e investimento no agente deficitário, também acontece com o governo. Eu quero explicar para você entender essa dinâmica maravilhosa e você vai conhecer um outro produto que chama Títulos Públicos Federais. Beleza? Então vamos encerrar por aqui, a gente se encontra aí no próximo encontro. Até já!